pessoal, vamos então para a nossa terceira conversa e notem, vimos já o trabalho na Constituição. Partimos já depois para a questão de uma certa reação a posturas meramente idealistas. Para quê? Para chegar ao seguinte, qual hermenêutica então podemos usar com a Constituição em prol do mundo do trabalho? A pergunta é essa. Qual hermenêutica podemos usar em prol do mundo do trabalho? Nessa hora tem um autor que eu gosto muito, um grego chamado Costas Douzinas. Por quê? Ele tem uma obra chamada O Fim dos Direitos Humanos, que é um título bem elaborado porque é ambíguo. É o fim porque acabaram, é o fim porque tem a ver com para que serve. Ele faz uma crítica, que é a seguinte, fala ele, direitos humanos hoje é aquela igreja ampla na qual todo mundo entra para rezar, diz lá o Costas Douzinas. Você hoje vê a esquerda, vê a direita, vê artistas pop, você vê políticos de um lado e de outro, empresas, sindicatos, todo mundo levanta a bandeira dos direitos humanos. Ora, o que tudo justifica, no fundo, não serve para nada. Então, o que levanta lá o Costas Douzinas? Será que essa categoria acabou? De tão usada foi, para tanta coisa serve, que perdeu sua utilidade? É a discussão lá que o grego Costas Douzinas oferece. Agora, o que ele propõe, eu acho que ele está certíssimo, é o seguinte, olha, não foi o fim, porque acabou. É o fim para descobrir para que serve. Na verdade, direitos humanos servem para você ter um olhar crítico para a realidade. Como eu falei no final da última conversa, uma disciplina crítica. A categoria de direitos humanos serve para você pensar o mundo e confrontar sim com o ideal, mas confrontar com o ideal para buscar caminhos concretos. Esse é o ponto. Essa é a nossa discussão. Gente, quando eu fiz o ataque ao idealismo, foi porque o idealismo, se é só idealismo, serve para nada. Mas o idealismo, se nortear minhas condutas, aí sim eu vou traçar um caminho ético. Então cuidado, porque eu acho que o Costas Douzinas tem razão no que ele fala. Direitos humanos hoje são usados para muita coisa. Você vê a reforma trabalhista, teve que falasse, olha, o trabalhador tem que ser livre para negociar, a condição humana traz isso para ele. Enfim, é a tal igreja ampla onde todo mundo entra para rezar. Acontece o seguinte, essa categoria não acabou não, porque essa categoria preserva o senso crítico. A gente sabe que o direito, às vezes, por ser uma ciência fincada nas normas, ele perde o senso crítico. Mas leis não são expressões da razão, são expressões da política. Então tem que ter uma avaliação crítica para fazer do direito algo bom para a sociedade, algo viável para melhorar o mundo. Resultado disso, eu vou dizer a vocês que qualquer compreensão de direitos humanos serve para que eu preserve o senso crítico e, em função de ideias que eu tenho, pense em condutas concretas para o mundo onde eu vivo. Resultado disso, pessoal, a partir disso, qual a hermenêutica constitucional que eu posso construir? Eu diria o seguinte, a Constituição pode ser dotada de supremacia. Ela tem força normativa, aquela obra do professor Konrad Hess, né? A Constituição, quando ela é produzida, ela pode servir como fator de mudança de um panorama social. Ou seja, às vezes, não é certo isso, mas às vezes a Constituição prevê algo, aquilo ganha efetividade e a sociedade muda, né? No fundo, gente, a Constituição tem essa força normativa, essa aptidão de alterar uma realidade. Mas note, a força normativa não é uma certeza, é uma potência. Então, quando eu coloco na Constituição, saúde é direito de todos e dever do Estado, artigo 9.6. Isso não é certo que vai acontecer, mas ao estar na Constituição ganha exigibilidade e se pode concretamente lutar para que isso ganhe efetividade, ainda que paulatinamente. Resultado, eu sei que a Constituição, na potência, não na certeza, tem força normativa. Ela pode mudar uma realidade. A nossa, de 88, mudou. Eleições para presidente por via direta. Conseguimos efetivar no Brasil isso como nunca tivemos anteriormente em 88. Acontece o seguinte, eu vou dizer a vocês que uma hermenêutica constitucional robusta para realmente mudar o mundo do trabalho vai ser uma hermenêutica constitucional, mas não de uma Constituição sozinha. Eu vou usar sim a principiologia constitucional, a conversa do nosso primeiro encontro. Vamos falar sim de valor social do trabalho, o primado dele. Eu vou usar sim a Constituição. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Não dá para apostar as fichas só nela. Lembrem que a Constituição está debaixo de ataque. Está sendo mudada e uma hora pode virar outra. Resumo da história. Quais seriam aliados bons para uma hermenêutica constitucional mais efetiva? Um primeiro aliado, a tradição do direito do trabalho.
Gente, o direito do trabalho não nasceu ontem e nem foi um produto de benevolência. Mundo afora, trabalhadores fizeram greves, lutaram por isso. Uma dica para vocês. Quando eu pego um livro de direito do trabalho, esses cursos que a gente estuda, todos eles, no último capítulo, o tema é a greve. Então você pega um livro de trabalho, os princípios, o que é empregado, o que é empregador, contrato de trabalho, duração, sindicatos, greve. A greve é o último capítulo. Pois bem, o último capítulo jurídico é o primeiro histórico. Tudo começou com greves. Quando o trabalhador viu que não resolveria sozinho as questões dele, ele coletivizou a conduta e parou de trabalhar em protesto, para forçar o empregador a negociar. Resultado, o último capítulo jurídico é o primeiro histórico. Tudo começou com a greve, não tinha lei trabalhista nem sindicato. Quando empregados viram que a greve ia voltar a ser necessária, melhor ter uma estrutura permanente para viabilizar a greve, nasce o sindicato. Greves em primeiro, sindicatos depois. Resultado, são esses idealismos do direito. Você coloca no final o que foi primeiro, historicamente primeiro. Resumo da história, gente, esse é um ponto importante. Lembrem desse dado, né? A reforma trabalhista foi ruim? Eu acho que foi. Vamos conversar no fórum sobre isso. O que foi a reforma trabalhista, é o nosso tema do fórum. Agora, seria pior se não houvesse um dado civilizatório. Gente, daria para acabar com férias? Porque vontade para acabar tem gente que tem. Agora, férias, repouso semanal, 13º, são ideias assimiladas. Lembrem que o melhor direito é o direito assimilado. Não há dúvida disso. Aquele direito que a pessoa já assimilou, que integra a sociedade que ele faz parte. Então, cuidado, porque a Constituição tem que ser interpretada não como figura isolada abstrata, mas como desembocar de uma tradição que veio de antes. O artigo 7º é parte dessa história, começa muito antes, de greve de trabalhador, né? Então, cuidado, porque esse é um ponto importante, né? Há uma tradição de trabalho que vai, a meu ver, dar força para o artigo 7º. Notem o seguinte, gente, e esse é um dado importante. Quando eu olho a lei trabalhista, é significativo ter essa percepção da origem dela, né? De como mundo afora essa lei foi sendo produzida. Primeiro vem as greves, vem sindicatos, e aí o Estado começa a legislar para proteger o trabalhador. E, aliás, para ver como essa tradição é importante, né? Outro dia, uma pessoa falou o seguinte para mim: mas é melhor que o empregado converse com o empregador mesmo, né? Aí eu pensei, o empregado conversa com o empregador? Eu quero ver um bancário pegar o telefone e ligar para o presidente do banco discutir aumento. O empregado não conversa com o empregador. Isso sequer é verdade. O empregado conversa com o empregado acima dele, o gerente, que, aliás, não decide o salário que paga. Resultado, não existe essa conversa olho a olho empregado e empregador. Vou dar uma exceção, o emprego doméstico. No emprego doméstico é a única hora em que empregado e empregador conversam olho a olho. Mas o trabalhador braçal, mais simples, qualificado, não fala com o seu empregador nunca. Ele fala com outro empregado acima dele. Isso o direito civil jamais compreendeu, mas é a base para entender a tradição trabalhista. O empregado, para que o empregador o escute, fala em grupo. Por isso a Constituição fala em sindicalismo, fala em greve, porque essas questões ou são coletivizadas ou não são analisadas e resolvidas consistentemente. Então notem que essas ideias muito nossas vão ajudar na construção de uma hermenêutica constitucional que tem que lembrar disso. Gente, né, eu sei, sou procurador do trabalho, né, meus colegas falam muito o seguinte: temos que ter protagonismo, defesa do dia de trabalho, temos que ter. Mas não dá para esquecer do seguinte: o protagonismo mesmo é do trabalhador. É o sindicato, é a greve, é a ação coletiva, é o não votar no político que votou pela reforma trabalhista. Então, cuidado, porque esse é o primeiro aliado que a Constituição tem, a tradição do direito do trabalho, né? Isso não nasceu ontem e tem explicação consistente para sustentá-lo. Agora, um segundo aliado muito importante, aliás, é um aliado trabalhista também, são as convenções da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Pessoal, a Organização Internacional do Trabalho, o princípio-chave dela, sabemos, é que o trabalho não é mercadoria.
Já falei que ele é tratado como tal, mas eticamente não é para ser mercadoria mesmo. Resultado disso, gente, temos que lembrar das convenções da OIT, a Convenção 155, matéria ambiental do trabalho. Né? Para dar um exemplo, o artigo 19, né? O empregado pode recusar a trabalhar se o ambiente é inadequado para ele, risco acentuado para a sua vida ou integridade. Eu não sou obrigado a trabalhar se a condição de trabalho me leva à morte, é o que tudo indica. Resultado, é o direito de resistência que está ali. Né? E, aliás, é o direito mais humano que eu posso imaginar para alguém numa fábrica. Eu não vou trabalhar se aquilo ali me coloca em risco de vida, porque a máquina vai explodir. Porque eu estou sem proteção adequada, estou em altura sem nada que me segure. Então, cuidado, gente, porque notem, é fundamental valorizar as convenções. Uma dica que eu sempre dou, e é uma crítica na qual eu me incluo. Eu acho que nós temos que citar mais tais convenções, para dar musculatura à argumentação. Olha, o que eu estou dizendo tem respaldo na Constituição do país, dotada de supremacia. O que eu estou dizendo é de uma trajetória histórica de luta de trabalhadores para conseguir um direito. O que eu estou dizendo tem respaldo na comunidade internacional. Agora tem um ponto importante. Eu acho muito complicado você, quando fala, ficar só no mais do mesmo. E o que eu falei até agora está um pouco ligado a isso. Usar a tradição trabalhista, usar a Constituição, a OIT e suas convenções, e o foco aqui é a reforma trabalhista e ver o que dá para combater em relação a ela, nos aspectos perversos que ela tem. Mas eu vou trazer tudo um debate. Por que não usar o direito civil também? Às vezes, você pode fazer o seu inimigo provar do próprio veneno. Pessoal, o Código Civil de 16 era distinto do que nós temos hoje. O Código Civil de hoje, segundo se diz, né, os civilistas falam isso com muito orgulho, é um Código Civil marcado pela eticidade, o aspecto ético. Tá bom. Então, só para dar um exemplo aqui, do que eu posso usar do direito civil para o trabalhador. Né? A reforma trabalhista, mudando o artigo 8º da CLT, criando o 611-A, prevê o seguinte: numa negociação coletiva, acordo coletivo, convenção coletiva, eu posso ter uma redução de direitos do trabalhador em detrimento dele, sem nada em troca. Aquela negociação coletiva sem mecanismo compensatório. A gente sabe que na redução salarial a reforma prevê algo em troca. Mas, tirando a redução salarial que demanda algo em troca, lendo a reforma trabalhista, na literalidade ao menos, olha, no artigo 8º, no 611-A, a conclusão é: num acordo coletivo ou convenção coletiva, é possível que haja uma supressão de um direito ou redução em desfavor do trabalhador sem nada em troca. É aquela flexibilização incondicionada, que para mim não se explica em princípio. Pois bem, quando isso começar a acontecer, e tem começado já, vou dizer uma coisa para vocês: me dá a lesão do Código Civil, aquele negócio jurídico de produção desigual, aquele negócio jurídico onde uma parte sai ganhando e outra só perde. Vamos usar a lesão do Código Civil. Olha, temos aqui um negócio jurídico, uma convenção coletiva contra coletivo, onde é uma lesão, porque a rescisão é desigual para uma das partes. Aliás, se é que dá para chamar a convenção ou acordo coletivo de negócio jurídico, porque é uma figura que vale para além das partes. Nós sabemos, a convenção coletiva tem corpo de contrato e alma de lei. Quem assina é o sindicato, mas vale para empregados, empregadores filiados ou não naquela base territorial. Então, notem, nós talvez possamos buscar no Código Civil alguns dados pró-trabalhador nessa hora. Né? Até porque, se o Código tem essa marca de ética, e ele tem aplicação na área trabalhista, como sabemos, vamos buscar essa leitura também em resultado. Pode ser que esse seja um aliado nosso, se lido com o nosso olhar. Resumo da história, pessoal. Notem, o que eu estou propondo é uma hermenêutica em bloco. Né? Eu devo demonstrar que o que está na Constituição não é uma abstração. É algo que tem base em ato internacional, é algo que tem a ver com uma tradição histórica de longa data, de um papel civilizatório que a lei trabalhista teve e de mais a mais. Dá até para puxar a lei civil a nosso favor. Resultado, gente, quando se é alguém preocupado com essas questões, é fundamental perceber que direitos humanos vão ser o fecho para isso tudo. Se eu usar a Constituição efetivando-a, se eu levar em conta a tradição trabalhista, levar em conta a legislação civil, trouxer a convenção do OIT, eu vou fazer com que, de fato, o ato de trabalhar seja o ato eminentemente humano. Gente, no mundo como o nosso, o trabalho é volta e meia coisificado ou animalizado. Não pode ser assim. Obrigado.